Nós vamos juntos, né? Até o meio-dia por aqui na Voz do Povo, com informações e hoje ainda uma audiência pública bastante importante. A vereadora Silvana está aqui nos estúdios conosco para trazer um convite, né? Vereadora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, Milena, todos que estão aí acompanhando esse programa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou aqui, então, em nome de todos os vereadores, né? Em nome da nossa Comissão de Finanças, a qual o nosso presidente é o Adir, para convidar toda a população. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos fazendo audiência pública para discutir a lei orçamentária anual de 2026, né? Uhum. Então, é nessa lei aí que a prefeitura encaminhou para nós, esmiuçado aí, onde que vai investir o dinheiro. 1 bilhão e 55 milhões de reais do ano que vem, né? Então, é mais de 1 bilhão que a gente terá aí ano que vem para as diversas secretarias, né? Então, hoje à noite iremos apresentar, iremos ouvir a comunidade, as sugestões, as entidades que a gente espera lá, né? Uhum. E aí os vereadores fazem aí as suas emendas no sentido de alterar alguma coisa que se considera necessário e aí vai para votação, né? Uhum. Então, nós temos que até o final desse mês votar essa lei. Então, por isso é importante a comunidade, até porque todas essas cobranças que a gente faz, a gente precisa contemplar nessa lei, né? Uhum. Sabendo que a gente procura trabalhar nesse olhar das prioridades, o que de fato, quais as políticas que precisam para atender o nosso povo, sim, né? Sim. E então a gente procura, dentro dessa lei que o prefeito manda, a gente procura ter esse olhar. Porém, a gente sabe que o prefeito ele tem 20% de capacidade de ano que vem remanejar esses recursos, uhum, conforme ele quer, sem passar pelos vereadores, né? Isso é uma o que diz a lei, que né? ele tem, uhum, né? Também, então, às vezes, foge algumas coisas daquilo que a gente constrói agora, porque depois se remaneja lá na frente. Mas é para isso que nós estamos aqui, quanto vereadores, para cobrar, para fazer com que o dinheiro público seja investido naquilo que faz a diferença na vida do povo. É um orçamento grandioso, eu diria, né? Não são muitos os municípios brasileiros que têm mais de 1 bilhão previstos para o ano que vem, né, vereadora Exatamente. Silvana? São poucos os municípios, a nossa arrecadação, ela é boa, né? Nós vivemos num município que arrecada bem, uhum, por isso que às vezes as pessoas, mas aqui a gente nem pode cobrar tal coisa, porque comparando com tal cidade, para começo de conversa, a arrecadação não se compara. Verdade. Então, os nossos o orçamento de cada município, aí poderia comparar. Exatamente, mas a nossa arrecadação, ela nos leva a acreditar e ter a certeza de que a política pública, ela precisa funcionar. O básico precisa funcionar bem, uhum, porque não é falta de dinheiro que nós temos nessa cidade, né? Tem que aprender a gerir bem esse recurso. A gente precisa, claro, ele é um dinheiro que se não cuidar e gastar de qualquer jeito, não vai contemplar as políticas que precisa. Então, por isso que a gente precisa amarrar naquilo que de fato precisa, né? Perfeito. Aí, se sobrar para outras coisas, né? Uhum. Beleza, agora o básico precisa andar. Perfeito. E esse momento da audiência pública é onde se pode ainda opinar a respeito, né, vereadora? Como é que funciona isso na prática? Quem for lá hoje pode dar opiniões? Pode, a gente vai ter apresentação, né, disso. A gente sabe que são muitos números, né, muitos zeros aí atrás, que a gente não consegue nem imaginar tanto dinheiro. É grandioso, de fato. Mas é apresentado pelo contador da Câmara, que apresenta, né, bem certinho. E aí as pessoas podem sugerir, né, olha, mas como que não está contemplando tal coisa? Como que, né? E aí é onde a gente verifica. Por isso que a participação da sociedade é importante, né? Isso aberto ao público, quem quiser, só ir lá às 7 da noite. Não precisa fazer inscrição nem nada. Não, é aberto, lá na Câmara de Vereadores às 19 horas. Inclusive, assim, um exemplo. Uhum. Nós estivemos com a APAI, né? A gente vem acompanhando todo o trabalho da APAI. Uhum. A gente sabe que lá atende 250 crianças. Crianças essas que não vão na escola regular. São crianças que frequentam a escola APAI, que também certifica, né? Sim, claro. APAI. Então, lá eles precisam de 3 milhões e 800 para a folha de pagamento. A maior fonte da APAI, de arrecadação, é da Prefeitura de Sorriso.
né? Eles não têm. Hoje o governo federal é uma miséria que manda, o governo do estado. Então, a PAI de Sorriso, se a prefeitura não abraçar, ela acaba fechando. Então, hoje na lei orçamentária está previsto 2.800. E eles precisam 3.800 só para a folha. A gente está falando só para pagar os profissionais. Perfeito. Então, a gente já viu que nós vamos ter que encontrar uma forma de ajustar, porque o que nós vamos fazer? A diretoria da APAI é toda voluntária. Eles estão cansados também de todo ano essa falta de recurso, todo ano, e eles fazendo um papel que também seria do poder público, né, digamos. Então, a gente tem várias entidades em Sorriso que prestam um belíssimo trabalho e até... A gente também fiscaliza, Marlene, porque as entidades que recebem recurso, elas precisam dar resultado. Sim, claro. Né? Então, é tudo isso, é todo esse olhar desse dinheiro ser bem distribuído, né? E não ir para coisas supérfluas, que a gente entende que poderia ficar sem. Pelo menos nessa largada, embora que haja essa possibilidade de remanejar depois, mas aí é uma luta por vez. É uma luta por vez, exatamente. Vamos nesse momento, né, garantir que a coisa seja responsável nesse momento da destinação. E depois vamos brigando para cada situação que aparecer. É o jeito, né, vereadora? Não dá para ficar quieto diante das coisas, esperar que dê ruim para depois vir reclamar somente. É preciso participar agora. Isso mesmo, é preciso participar agora. Eu sempre digo assim, ó, que vereador, ele é aquele que cobra, que grita, que fiscaliza, né? A gente não tem o recurso para fazer a obra, não é o vereador que executa. Sim. A gente não tem esse poder, né? Mas a gente aponta, a gente tenta mostrar aquilo que a sociedade grita para nós, porque nós somos os representantes do povo, né? Falam em nome da população. Isso, e vale a pena destacar que a gente tá lá, assim, para aplaudir tudo que for certo, tudo que for bom, tudo que for bem aplicado e cobrar e mostrar aquilo que pode ser melhorado, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve um grande avanço aí no transporte coletivo, que a gente aplaude o prefeito, né, por ter assumido, colocou o transporte para rodar de forma gratuita, as pessoas podendo se locomover com o coletivo, só que a gente precisa que esse coletivo atenda nos feriados. A gente teve um feriadão prolongado aí, em que o comércio permaneceu aberto e aí os ônibus não rodaram. Então, são coisas que a gente precisa ter esse olhar. Porque a gente quer que a população se organize para usar o ônibus. Sim. Né? Para que crie esse hábito. Sim. Mas daí, de repente, nos feriadão, não roda o ônibus. E a pessoa talvez tenha que trabalhar. A maioria, né? Então. Quem não trabalhou foi servidor público, né? Porque o restante funcionou normal. Trabalhamos né? normal. Então, a gente entende que tem algumas coisas que a gente pode melhorar. Perfeito. A questão da maternidade, a gente aplaude também, uma iniciativa maravilhosa, né? Já que a gente não construiu, pelo menos a gente comprou um serviço. Que a gente também está fiscalizando, adequando aí essa questão orçamentária, que até o primeiro momento está custando bastante caro para nós, só que a gente sabe do benefício, né? Sim. Mas estamos acompanhando para ver aí se a gente pode, inclusive, economizar um pouco nesses valores, né? Perfeito. Mas a gente é totalmente favorável, porque a maternidade, a gente sabe a angústia que as mães vivem quando dependia só do regional, né? Perfeito, maravilhoso. Vereadora, temos outra pauta com ela amanhã, já está marcadinha. Vou lhe aguardar amanhã no começo da Voz do Povo, que hoje não dá mais tempo, né? Isso. Mas em tempo foi possível fazer esse convite, então reforça para quem quiser participar, puder participar. É um momento de cidadania importante hoje na Câmara, então, né? Exatamente. Para a gente poder cobrar, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa saber aonde que está sendo aplicado o recurso. Então, hoje à noite, 19 horas, na Câmara Municipal,